Boa tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar novamente sobre a Grécia e hoje mais sobre arquitetura. Para a gente fechar a nossa aula, eu queria trazer como exemplo justamente a cidade de Paestum, que foi uma cidade da Magna Grécia, ou seja, uma cidade grega na Itália. A gente tem notícias de assentamentos humanos ali na região já em torno de 1800 antes de Cristo, mas claro que ainda eram assentamentos humanos muito rudimentares, vamos dizer assim. E o mundo grego começa a aparecer ali, ou seja, os primeiros vestígios de gregos começam a aparecer no século 7 antes de Cristo, e provavelmente a cidade foi fundada em torno de 600 antes de Cristo pelos colonos gregos síbares, que viviam do outro lado da bota. Então aqui a gente tem a botinha da Itália, mar Mediterrâneo, também chamado de Mar Tirreno, desse lado o Mar Jônico. Os síbares viviam lá do outro lado da bota, tá? E acabaram sendo destruídos e precisaram buscar um novo local e fundaram a cidade de Posidônia, em homenagem a Poseidon, o deus dos mares, das marés, que os romanos vão chamar de Netuno. Essa cidade acabou sendo uma cidade bastante importante, porque ela fazia relações comerciais tanto com os próprios gregos, quanto os etruscos, e mais tarde com os romanos. Então, para a gente se localizar, fica ao sul de Nápoles, tá? Então, aqui embaixo eu tenho Nápoles, Salerno, Paestum, ali na área da costa amalfitana, né, onde a gente tem Positano, Amalfi. Inclusive, quando teve a erupção do Vesúvio no ano de 79 depois de Cristo, cinzas vulcânicas atingiram essa área aqui de Paestum também, não tanto quanto a Pompeia e Herculano, porque não foi soterrado, mas nós temos restos vulcânicos desse período ali em Paestum também. A cidade tinha uma área aproximada aí de 120 hectares, fechada por uma muralha, que tem cerca de 5 quilômetros de extensão, com várias portas de entrada. Aqui eu coloquei o nome das portas. Esse nome de porta, gente, é um nome que foi dado depois, tá? Não é o nome que tinha na época. Normalmente, por exemplo, Porta Marina é a que fica voltada para o mar, né? Que é nesse caso aqui do lado esquerdo no meu desenho. Mas o que eu queria que vocês observassem aqui é a implantação da cidade. No início da aula, nós falamos que a cidade grega tinha uma implantação ortogonal, com ruas paralelas, né? Vejam como era a implantação da cidade de Paestum. As ruas paralelas, tudo muito, muito retilíneo. Aí a gente tem a parte central, que era o coração da cidade, como se fosse o centro cívico, onde a gente vai ter a ágora, onde a gente vai ter alguns templos, e é esse centro aqui da cidade. Hoje a gente tem cerca de 35 hectares escavados só, então, ou seja, muito pouco em relação ao que era o total da cidade. E aqui a história de Posidônia continuou. O que aconteceu? A gente teve invasões de outras populações aqui dessa região e até a conquista dos romanos em 273 a.C., que vai virar colônia romana. E nesse momento que Posidônia vira colônia romana, vai mudar de nome, vai ganhar o nome de Paestum. Então, Paestum é o nome romano, e os romanos vão reestruturar a cidade de acordo com a necessidade deles. Então, a gente vai ver que a ágora vai ser transformada no Fórum Romano, a gente vai ter a implantação do anfiteatro,
nós vamos ter uma série de elementos frequentes na cidade romana e que não eram frequentes nas cidades gregas. Então, aqui como exemplo, eu queria dar justamente para a gente ver essa implantação muito geométrica, ortogonal, e a cidade murada. O que a gente vê lá que é importantíssimo e que pouca gente sabe? Paestum tem 3 templos gregos que estão entre os mais bem conservados do mundo grego. Reparem aqui na imagem que está quase melhor esse templo aqui de Hera, por exemplo, do que o próprio Partenon de Atenas. Então, templos gregos bem conservados, nós temos na própria Grécia e temos na Itália. Agrigento, os templos de Agrigento e os templos de Paestum são ótimos exemplos. E olha só que interessante, gente. Esse templo de Hera aqui, que é um templo dórico, como é que a gente reconhece ele? Porque é o templo mais simples, né, com esse capitel mais simplificado. A coluna chega direto na base de apoio, no embasamento, não tenho nenhum tipo de base na própria coluna, e foi construído cerca de 100 anos antes do Partenon. Ali, sério? Sim. Foi feito ali em torno de 540 a.C., ou seja, esse templo grego aqui é mais antigo do que o próprio Partenon de Atenas. E aqui a gente vê uma diferença, vamos dizer assim, da arquitetura, porque aqui eles ainda estavam buscando as correções ópticas que vão ficar perfeitas, vamos dizer assim, depois lá no Partenon. Reparem a diferença de quanto é pesado o templo aqui de Hera e o templo, o Partenon. O Partenon parece mais alongado, parece mais proporcional, porque, de fato, 100 anos antes, eles ainda estavam estudando essas correções, estudando essas proporções. Então, basicamente, ali, em Paestum, nós temos 3 templos importantes. O templo de Hera, também chamado de Basílica, por esse formato retangular que ele tem, que é o mais antigo, em torno de 540 a.C. Temos o templo de Netuno, que, apesar de ter o nome Netuno, não era dedicado a Netuno. O templo de Atena, da deusa Atena, que foi identificado como do templo de Atena por uma série de esculturas de devoção que foram encontradas no próprio local, que é de em torno de 500 a.C. Então, o mais novo, vamos dizer assim, é o templo de Netuno, o mais antigo é o templo de Hera e o maior é o templo de Netuno. E agora nós temos uma novidade, apenas, vamos dizer, como é que fala, apresentada ao público em abril de 2023, ou seja, praticamente 20 dias atrás, que eles apresentaram esse templo, que foi descoberto já em 2019, uma parte que se identificou que ali tinha um templo. Eles começaram as escavações, pararam as escavações no período da pandemia, se retomaram alguns meses atrás, e agora eles já conseguiram desenterrar, vamos dizer assim, os restos do templo, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui na esquerda, e é muito possível que esse seja o templo dedicado a Poseidon ou a Netuno, que daria o nome a Poseidônia. Então, esse templo aqui, recém-descoberto, pode mudar a história ou pode complementar a história que nós não conhecíamos até então de Paestum. Outra coisa interessante que eu queria mostrar aqui nessa reconstrução é o anfiteatro. Infelizmente, hoje, nós não temos mais o anfiteatro inteiro, porque quando eles começaram as visitas aqui a essa área arqueológica, que por fim ficou abandonada por um tempo, mas depois acabou virando parte do Grand Tour na Europa,
eles abriram uma rua e passaram a rua, gente, no meio do anfiteatro. Então, hoje, quando a gente entra no sítio arqueológico, a gente vê uma parte do anfiteatro e a outra parte, a rua passa em cima, literalmente, tá? E aqui ao redor, as outras construções são residências e edifícios públicos em geral. Hoje eu não vou me ater a todos os edifícios públicos da cidade de Pesto. O Templo de Netuno, então, é o maior ali de Pesto. A gente chama ele de Netuno, mas possivelmente era dedicado a Apolo ou Zeus, mas a gente não sabe. Até pouco tempo se acreditava que era dedicado a Hera, mas a maior parte dos especialistas hoje diz que não era dedicado a Hera. Inclusive no vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele fala Hera, mas não era Hera. E possivelmente era Zeus ou Apolo. É o maior, tem mais de quase 25 metros por 60, tá? É um templo de ordem dórica, e aqui a gente já tem uma série de correções ópticas, estamos aqui em torno de 460 a.C., que foram utilizadas também lá no Partenon de Atenas. Temos um templo, então, períptero, ou seja, que eu tenho colunas ao redor de todo o templo, o pronon, que é essa parte de entrada do templo, e chega-se numa cela que é dividida por colunas, dividindo como se fossem 3 naves, tá? E essa parte de trás também em formato, em antes, né, com as colunas no meio ali, repetindo a parte da frente. Assim, aqui eu queria comentar duas coisas. Essa reconstrução aqui de como seria ele colorido, e que o altar de sacrifícios ficava sempre fora do templo, tá, gente? Quando a gente fala, eles sacrificavam os animais e tal, em honra aos deuses, esses altares nunca ficavam dentro do templo, sempre fora do templo, e essas bases aqui que nós estamos vendo faziam parte desse altar de sacrifícios do templo aqui, chamado Templo de Netuno, mas que não era.